Mateus capítulo 27, versículo 33 a 46, texto lido nesta noite, ele apresenta a todos nós uma ideia acertada de que em nenhum evento, é importante entender isto, em nenhum evento no mundo foi tão marcante, digamos assim, por ser lembrado não somente por quem acredita, mas também por quem não acredita, ser dito com todas as letras algo muito mais do que um fenômeno humano, mas um inexplicável, por que não dizer assim, por força de Deus, e este evento foi Cristo na cruz. Este evento foi Cristo na cruz. A crucificação, digamos, é o marco para uma nova era da humanidade. Alguns estudiosos, alguns comentaristas, alguns teólogos acreditam, também não deixo de acreditar assim, e penso e defendo, que a própria vinda de Cristo, o próprio nascimento de Jesus foi marcante. Marcou a humanidade em sua história. Tanto que comemoramos. Mas a crucificação, o Cristo na cruz, marca esta humanidade, porque a cruz ela foi instrumento de dor e morte. Dor e morte. Mas a crucificação também é marco, o Cristo na cruz, porque a cruz ou a crucificação foi a finalização de uma história da condenação do homem. Se a crucificação marca esta humanidade por ser instrumento de dor e morte, mas ela também marca essa humanidade por dar fim, por encerrar, por eliminar de uma vez a condenação que pesava sobre este homem, sobre esta humanidade, aqueles que creem, evidentemente, neste Senhor Jesus Cristo. A crucificação, com isto, ela passa a ser não apenas um momento onde comemoramos a cada paixão de Cristo, a cada semana chamada Santa. Mas a crucificação passa a ser lembrada e no sempre por todos nós que nós dizemos ser cristãos, filhos de Deus. Mas também por aqueles que não aceitam e não creem nesta verdade. Não aceitam esta verdade. Porque quer queiramos ou não, quer eles queiram ou não, Jesus Cristo, se no seu nascimento é marco, Jesus Cristo, na sua morte, marca o homem com a eternidade. Num para sempre, este homem passa a viver. Cristo veio para morrer, e é fato, isto sendo inegociável. Eu já disse isso algumas vezes aqui para vocês. Ele veio para morrer, e não tinha como não morrer. Era a única forma, a única maneira de livrar o homem da condenação à morte. Então Cristo veio para morrer. Nós podemos olhar para nós mesmos em nosso projeto de vida e pensar no que somos e para o que somos. Cristo tinha uma finalidade: morrer. Ele tinha que morrer. Ele veio para morrer. A agonizante morte de Cristo na cruz foi o preço da salvação do homem. Ele tinha que morrer. Ele veio para isso. Não tinha outra forma, não tinha outro meio, não tinha outra pessoa. Não é a igreja presbiteriana, em toda a sua história, comemorando agora mais um ano de vida neste mês de agosto. Não é a igreja batista, não é a igreja católica. Não é o Papa, não é Maria, é Jesus. Jesus Cristo é este que veio para morrer.
não é a compaixão dos discípulos da igreja, mas é a morte de Cristo, sendo por dor neste sofrimento cruel. Sofrimento cruel. Falávamos isto, começamos a falar sobre isto na semana passada. Mas tudo sofrido por você. Que coisa legal. A morte de cruz que Jesus Cristo enfrentou foi sofrida, mas muito além do corpo. Quando lemos o texto, e não somente este, mas todo o contexto, percebemos que a morte de Cristo sofrida foi muito além do corpo. Você pode sofrer por si próprio em seu corpo. Eu posso sofrer por mim próprio em meu corpo. Posso até sofrer numa opção pelo outro. Podemos sofrer juntos, uns pelos outros, pela família, por exemplo. Podemos optar morrer ou viver. Mas o Cristo, ele, quando veio para morrer, em sua mente, em sua consciência, ele sabia o quanto isto seria dilacerante. Mas não apenas neste corpo em si, mas no mais profundo da sua mente, da sua alma. Isto significou a morte de cruz. Então o texto, ele é claro em dizer que no palco da apresentação de sua morte, é retirado dele, e é incrível, e vejam que novamente, falamos isso na semana passada, as suas roupas, mas só que agora, diferentemente, não era tirada como simples roubo, uma simples o lhe arrancar para que pudesse lhe colocar uma outra e ali lhe servir de zombaria. Mas era retirado na certeza pelos seus assassinos de que ele não iria mais usá-las. Percebemos no texto que aquela zombaria ao Cristo, ela vai além de um indivíduo que tinha um mandato ou tinha uma ordem por ser soldado de ser este assassino de Cristo, mas eram arruaceiros, porque eles zombaram de Jesus. Eles não eram indivíduos que faziam parte de um sistema penitenciário, que seguiam uma ordem disciplinar do seu comandante, mas eles se tornaram arruaceiros e passam a zombar, diz o texto. Eles passaram do limite. Eles passaram do limite. O texto é claro em dizer que não somente ele, mas os sacerdotes também. Arruaceiros. Homens que deveriam ser, por conta do seu título, chamados de homens de Deus, arruaceiros. Também zombavam de Jesus, diz o texto. O texto diz que neste vazio total e terrível de sofrimento, Cristo diz assim: ai, meu Deus, cadê o Senhor? Vamos interpretar aqui a ideia do texto. Cadê o Senhor? Eu estou olhando, mas não te vejo. O que houve? Não estou te sentindo. Este homem, porque ali não era Jesus Cristo Deus, não podia ser Deus. Veremos isto. Era o Cristo homem. Este homem agora não está sentindo o Senhor. De tanto que eu falei, de tanto que eu disse, agora, de tanto que escuto a zombaria, a minha pessoa, e por mais que sejam zombadores, eu próprio não consigo sentir
o Senhor. O texto, então, irmãos, mostra a dor de um filho por não sentir a presença do seu pai. A dor de um filho por não sentir a presença de seu pai. Cristo foi desamparado para que o homem fosse recuperado ao convívio com Deus. Que coisa legal! Cristo foi desamparado para que o homem fosse recuperado ao convívio com Deus. Então eu quero falar nessa noite sobre o desamparo a Cristo para o amparo ao homem. O desamparo a Cristo para o amparo ao homem. E o texto de Mateus capítulo 27, do versículo 33 ao versículo 46, ele é direto e muito direto. Eu poderia passar a noite falando aqui e usando 2, 3, 4, 10 pontinhos, como alguns pregadores costumam usar o termo. Ou seja, poderíamos ter aqui, ou tirar daqui do texto, muito aprendizado, muitas ideias. Mas eu não tenho tempo tanto assim para isto. E a primeira coisa, então, que eu quero tratar, do que posso aprender e queria que vocês aprendessem comigo, neste texto de Mateus capítulo 27, versículo 33 a 46, é a ideia de que Cristo, em seu sofrimento, ele é desprezado, sim, de fato, direto, desprezado pelo homem. Cristo, em seu sofrimento, é desprezado pelo homem, bem claro assim, bem direto. O desprezo do homem por Cristo é incrível, terrível, cruel, como disse anteriormente, cruel. O texto é claro em dizer que ele, quando é levado ao palco do seu sofrimento e morte, eles passam a repartir as suas vestes e sem nenhum respeito. Porque eu disse anteriormente na introdução que eles não precisavam fazer isto. Não tinha razão. Por quê? Se ele estava condenado, não. Para que isto? Mas havia, ou houve, ou esteve presente naquele, ao cumprir a condenação do Cristo, que deveria ser morto, e morte de cruz, não há nenhum respeito a Jesus. Os assassinos do Senhor, soldados, eles eram apenas, sim, mais um criminoso. Mais alguns criminosos com o fim de trazer a condenação, mas de forma cruel, a alguém que fora julgado. Apenas ele era mais um criminoso, ou eram mais alguns criminosos. Saíam do posto de soldados para serem, na sua crueldade e zombaria, criminosos. Para os soldados, Jesus Cristo também era mais um criminoso. Interessante. Também era mais um criminoso. Talvez até por isto, por esta razão, é que eles agiram dessa forma. Ainda que o sentido religioso, a causa religiosa defendido por Jesus Cristo, os ideais defendidos por Jesus Cristo, de bem ao homem, de bem à sociedade, de mudança de vida radical. Talvez, quem sabe, olha, é um criminoso. Eu não sei o que se passava de fato, mas que eles olharam para Cristo como apenas mais um criminoso, porém também agiam como tal. O repartir de suas vestes era o aproveitar do único ganho. Eu pensei muito nisto com o Senhor ao preparar essa palavra. Era o único ganho deles. Mas como? Eles tinham seu salário, eles tinham seus rendimentos, sim, mas naquele momento era o único ganho, aparentemente. Mas não somente aquela roupa tirada ou repartida, mas também o fato de dizer o que é teu, agora é nosso.
tu vai morrer. E nós estamos aqui, vivos. Para eles, era o único ganho. Porque o Cristo, para eles, na ideia deles, no pensamento deles, no sentimento deles, não podia oferecer muito. O que este aí pendurado numa cruz, descendo sangue pelos pés, pelas mãos, pela cabeça, já foi torturado, já foi zombado. O que esse indivíduo pode oferecer para nós? Talvez fosse este o pensamento. E aí, eles insistiam em repartir as vestes de Jesus Cristo. É interessante que quando falamos isto, o valor apresentado por Jesus, quando eles têm essa atitude, aquele valor pregado por Jesus Cristo, os valores morais ensinados por Jesus Cristo, o poder de milagre transformador na vida do homem, quando ele apresenta isso, quando ele realiza em seu primeiro momento lá na transformação da água em vinho, mostrando com isso, com esse primeiro milagre, que olha como esta água pode ser transformada em vinho, o homem também pode ser transformado. Mas isso para eles não tinha valor. Porque eles não conseguiam entender. O que eles viam era só mais um elemento preso numa cruz, criminoso, condenado. Os soldados não estavam preocupados com a história que talvez eles conhecessem de Jesus Cristo. Com certeza, Cristo estava sendo falado. E se eles não tivessem conhecido ou visto anteriormente este Cristo, em algum momento, nas suas caminhadas, nas suas andanças, nas suas pregações, mas com o tumulto que foi na cidade, principalmente quando deixaram de escolher Jesus e escolheram Barrabás, ora, eles como soldados, no mínimo, ficaram preocupados. Mais um elemento solto, mais um indivíduo agora nocivo. Já falamos sobre isso semana passada. No mínimo, eles conheciam parte da história de Jesus quando foi contada entre os soldados. E, evidente, no mínimo, mais ainda, eles conheciam, se não a história do Cristo, mas o que havia acontecido com o Cristo lá no palácio de Pilatos. Então, mas eles não estavam preocupados com isso. Aqueles soldados não estavam preocupados com as palavras do Cristo. O Sermão do Monte, o perdão, o amor ao próximo. Não estava preocupado com o Cristo que tinha multiplicado pães e peixes. Não estava preocupado com o Cristo que andava sobre o mar e tinha domínio sobre ele, dizendo, olha, quieta, para! Eles não estavam preocupados com isso. A única coisa era o ganho e terminar o seu tempo. Que morra logo. Tanto que colocam, tentam colocar o vinagre, tentam colocar a sua lança, uma das lanças. Aquela lança foi profunda ao corpo de Cristo, perfurando e chegando até o seu pulmão. Eles só estavam preocupados com isso. Na verdade, as suas crenças eram apenas nos seus deuses. E olha como Roma tinha deuses. E era essa a preocupação deles. A preocupação deles, na verdade, era apenas com a força de suas armas. Poder. Conquistas. Assim eram os romanos. E aqueles soldados não eram diferentes. O texto fala ainda que na zombaria daquele povo ao Cristo, além dos soldados, vemos também os sacerdotes,
os escribas e os anciãos. Como se não bastasse os soldados, os seus assassinos, responsáveis pela morte do Cristo, agora estavam também os seus acusadores, zombando de Jesus, desprezando Jesus. Quando eu vejo esses indivíduos, eles não estavam ali acusando e zombando Jesus, e eu pensei muito nisto hoje, principalmente, quando refletia muito sobre essa questão aqui dos religiosos, dos sacerdotes, escribas e anciãos. Eu pensei muito, e lágrimas até vieram algumas vezes, ao pensar e ao refletir em toda esta mensagem. E eles estavam preocupados apenas com a religião em si, a tradição deles, a religião que fosse religação, que pudesse impedir, ou melhor, renovar, restaurar essa relação com Deus. Essa religião eles não estavam preocupados. Eles não estavam preocupados com isso. Esses sacerdotes não estavam preocupados com o homem que precisa da religião, com o homem que precisa ser restaurado. Não, apenas as tradições. Apenas o cumprimento de uma lei, de uma ordem, e estamos aqui, povo, para não só dominar e mostrar a vocês o quanto o domínio é nosso. Era apenas isto. Eles não estavam preocupados com a religião como se fosse algo a religar este homem. Eles não estavam preocupados com os efeitos de bem que a religião produz no homem. Que o poder da verdadeira religião traz a alma do homem. Tira o homem do caos espiritual. E quando falamos do caos, vamos até aqueles que estão vencidos pelo seu mal, prostituição, pelo seu mal, idolatria, pelo seu mal, vício, alguma droga, pelo seu mal, domínio sexual. Eles não estavam preocupados com isso. Apenas zombavam. Não queriam nem saber o que Cristo tinha realizado de milagre, de poder. Mais uma vez, insisto, tanto quanto os soldados, eles não queriam nem saber que o Cristo, eles só queriam saber que o Cristo estava desfazendo a ideia deles de que eu e o Pai somos um. Blasfemando. Eles não queriam entender o Cristo como de fato sendo Ele e o Pai sendo um, no quanto mais Ele fez por milagre a vida do homem. Quando ressuscitou, quando expeliu demônios, e não era somente um ou dois, eram legiões. Quando citei agora há pouco, andou por sobre as águas, quando, como também citei agora há pouco, sim, multiplicou pães e peixes. Eles não estavam preocupados com isso. Eles não queriam saber da verdade, estes sacerdotes, apenas em zombar. As crenças, as suas crenças, eram apenas nas ordenanças humanas, mas que não mudavam o interior da alma. Esses zombadores de Jesus, eis o problema deles. Quando desvalorizavam seu poder em mudar o homem da fé, eles diziam não ao que tu representas. Ainda que Cristo tinha que morrer, mas a sua morte foi muito mais do que na dor física, mas na sua mente, na sua alma. Estes homens
zombaram terrivelmente do Cristo. Mas o texto, além destes zombadores de Cristo em seu sofrimento desprezado pelos homens, também em Mateus capítulo 27, versículo 33 a 46, percebemos ainda que o Cristo em seu sofrimento, é aqui que eu quero fazê-los entender a preciosidade da morte de Cristo. O grande significado, a razão por qual ele lá estava naquela cruz do Calvário. Cristo em seu sofrimento, ele passa a sentir o vazio da presença de Deus. E aí, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, imaginem um de vocês, cada um de vocês, no estado de vida que temos, de condições melhores de vida, ou um assalariado, como seja, independe. Mas na nossa vida, no nosso estilo, no nosso modo de vida, imagina vocês olhar para o lado, olhar ao teu redor, pior, olhar dentro de si e encontrar um vazio, e não um vazio de si, não um vazio das razões por quais ele estava lá, porque ele sabia, mas o vazio de Deus. Por que me desamparaste? Nós podemos nos sentir sozinhos muitas vezes, quando nossa esposa, esposo, pai, mãe, filho, amigos, vizinhos não estão conosco. Mas no caso do Cristo, ele passou a sentir o vazio da presença de Deus, do Pai. Do Pai. O motivo do sofrimento de Jesus, ainda que podemos dizer que seja o pecado do homem a que deva ser eliminado. Então, se olhamos dessa forma, então dizemos e afirmamos, Cristo tomou a maldição do pecado. A própria Bíblia diz isso. É lógico que Deus não poderia estar com o Senhor naquele momento. Deus não poderia estar presente, porque ali estava a maldição do pecado do homem. Certo? Mas ele sentia o vazio da sua vida. O Pai com quem ele conversava, o Pai com quem ele dialogava, o Pai de onde ele tinha vindo, o Pai que ele conhecia, agora não estava com ele. O vazio do Pai. Porque a morte de Cristo começa no poder da maldição do pecado. E não tem morte maior do que o distanciamento do Pai, a nossa, espiritual, a nossa vida. Morrer pelo pecado do homem não foi tão simples assim, irmãos. Às vezes nós tratamos com muita simplicidade. Eu venho aqui, prego, dirijo, coordeno a igreja com os presbíteros. Estamos aqui cantando, tocando, a irmã vem, canta, o irmão vai lá e começa a ministrar ou a trabalhar na publicação do culto ou na direção dos louvores. A nossa vida é muito simples. Hoje eu estou de barba, amanhã eu estou sem barba. Hoje eu estou de carro, amanhã eu estou sem carro. Hoje eu estou de máscara, amanhã eu estou sem máscara. É muito simples. Estou doente, amanhã não estou doente. Posso ter um pedaço de filé à mesa ou um ovo frito. Ou apenas um pão seco. Ou apenas um punhado de farinha para fazer um angu.
Mas ainda assim, em todas as dificuldades que poderíamos dizer e citar aqui, se tenho ou não dinheiro para comprar minha maquiagem, ou trocar de vestido, ou trocar de roupa, camisa, gravata. Quando olhamos para a morte de Cristo, não foi tão simples assim. Morrer por causa do homem não foi tão simples assim. Isaías 5, versículo 4, nós conhecemos o texto que diz: nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus Cristo é apresentado em Isaías como aquele que foi ferido em seu mais profundo ser. E eu quero que vocês entendam isto. Quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? É porque o Cristo estava ferido no profundo do seu ser, no seu interior. Ainda que tenha sido por um querer do Pai, mas naquele momento, por mais que ele quisesse o Pai, ele não o tinha. Vazio do Pai. Porque as condições do Cristo de desprezo, desfavorecimento, era da presença de Deus. Não era de uma esposa, não era de um filho, de uma filha, de um emprego, de um bom pedaço de carne de bife, ou alguma outra coisa que venha trazer conforto na nossa necessidade de vaidade. Não! Era o Pai com quem ele convivia, agora não estava com ele. Desprezado. Deus, ele, e é isso que entendemos em Isaías, é um texto só para corroborar com Mateus 27, lógico, por isso que eu citei Isaías 5,4, mas Deus, o texto está dizendo isso, que Deus se ausentou da presença de Cristo, no quanto mais a sua morte se aproximava. Pensa nisso, irmão. No quanto mais a sua morte se aproximava, no quanto mais os pregos eram batidos nas suas mãos, no quanto mais os pregos eram batidos nos seus pés, no quanto mais anteriormente aquela coroa de espinho era colocada em sua cabeça anteriormente, no quanto mais as chicotadas batiam, no quanto mais se aproximava a sua morte, mais Deus se distanciava dele, porque no quanto mais a sua morte se aproximava, mais e mais a maldição do pecado do homem caía sobre Jesus Cristo. Era esse vazio que ele sentia, por conta do que ele havia assumido com o Pai, em trazer sobre ele o pecado do homem. Na sua morte, o pecado, é isso que eu entendo quando, mais uma vez eu insisto, associando Isaías 53, 4, mais uma vez, é isso que eu entendo, a Mateus capítulo 27, que na sua morte, o pecado do homem, deste homem pecador, agora estava não apenas próximo a andar como um emblema, uma lembrança, mas estava em Jesus. Em Jesus. Em Jesus. Filipenses 2, 7 e 8 diz que, por esta razão, Cristo teve que se esvaziar. Você não precisa se esvaziar de você. Porque muitos de nós é apenas lorota. No meu bairro, na minha cidade, lorota. Conversa fora. Eu estou renunciando à minha vida. Ou eu estou me consagrando.
pastor, presbítero, diácono, membro de igreja, ministrante de louvor, tocador, cantor, muitos de nós. Vou dar minha oferta. Ou estou mostrando, eu vou para a igreja. Passa a semana todinha, 2, 3, 4, 5, 10 semanas. Vou agora me consagrar. Hoje é dia da minha consagração. Ninguém perde o jogo do Flamengo. Ninguém perde o jogo do Ceará, ou do Fortaleza, ou do São Paulo, ou do Corinthians, ou do Náutico. Ninguém perde uma praia. Ninguém perde um shopping. Cristo deixou para trás muito mais do que isso. Lógico, não tinha essas coisas, mas no sentido de físico, gosto e prazer físico. Ao esvaziar-se de si mesmo, como diz Filipenses. Só mais um texto para contribuir com a ideia de Mateus, capítulo 27. Nós entendemos, nesta ideia do texto, que Jesus Cristo, ele se auto-tornou sem efeito. Meu Deus, não, peraí. Ele se auto-tornou sem efeito. Como assim, Senhor? O que tu está querendo dizer com isto? Essa anulação dele significa que ele era rei. Ele não apenas andava com o rei, o próprio rei, Jesus. Ele não andava com Deus, que é muito fácil dizer, eu ando com Deus. Ele não andava com Deus, ele é Deus. E ele esvaziou a si mesmo de tudo isso. É como se a ideia, fui entender, e aí fui lá no original entender, como assim? A ideia seria, é como se o rei, ele, rei, tirasse sua capa, tirasse suas vestes, tirasse, sabe, sua coroa, e se humilhasse de tal forma, tomando o lugar de servo. Essa é a ideia. Não quero aqui que me vejam como um rei. Eu, Jesus Cristo, não estou aqui como um Deus. Eu, Jesus Cristo, estou aqui como um servo para servir a um propósito. Morrer para que o homem, em seu pecado, fosse liberto. Ai, Jesus, que coisa legal. É fato que Jesus Cristo não deixou de ser Deus. Mas ele trazia para ele a vergonha e a maldição do pecado sobre o homem. Então ele não podia estar ali na cruz como Deus. Jesus não simplesmente teve nenhuma, ou melhor, simplesmente não teve nenhuma oportunidade em dizer não vou morrer. E eu penso mais um texto para associar, além de Isaías 53, além de Filipenses 2. A gente pode ler lá em Gálatas 3, 13, ele diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se bondoso, é isto? É assim que diz Gálatas? 3, 13? E ele, Cristo, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Quando associamos, completando a ideia de Mateus 27, e Cristo diz, no versículo 46, Deus meu, por que me desamparaste? Aí a gente passa a olhar para Isaías 53, 4 e diz, olha, este foi rejeitado, foi tomado como aflito, ferido, oprimido de Deus. E chegamos a Filipenses, como ele diz no texto, que ele se esvaziou. Quando chega aqui, em Gálatas 3, a gente entende. Por que tinha que acontecer tudo isso? Porque ele se tornou maldição. Ele trouxe para si a minha, a tua, a nossa maldição.
Você maldito era. Você maldito era. Agora não. Agora não. Porque Cristo se fez esta maldição, aleluia, e tirou de sobre nós, de sobre a tua vida, sobre os teus ombros, esta maldição. Oh, glória a Deus. Deus não poderia livrar Jesus. Deus não poderia estar presente naquele momento. Deus, ainda que talvez desejasse por ver o Cristo, seu filho, sofrer, mas ele não poderia. Porque a maldição do homem estava sobre ele. E como eu disse, insisto em dizer novamente, no quanto mais a morte se aproximava, mais Deus se distanciava, porque mais e mais estava sendo feito, cumprido, o propósito para o qual ele viera. Na cruz, a única razão de espera de Deus era que Jesus Cristo fosse morto. Por isso diz João Batista, eis o Cordeiro de Deus. Não era qualquer cordeiro, o Cordeiro de Deus. O Pai não podia estar presente para acudi-lo. O Pai não podia aliviar a sua dor. Não. O desamparo a Cristo para o amparo do homem, em Mateus capítulo 27, 33 a 46. Ainda que mostre um Cristo sendo zombado, mas mostra um Cristo que assume o lugar devido na cruz, onde você deveria ser zombado. Os poderes humanos rejeitavam Jesus, porque na verdade era para rejeitar você. Você. O texto também diz, e podemos entender e aplicar à nossa vida, que ao ser desamparado pelo Pai, foi por devida ordem divina, espiritual, em que o pecado do homem era maldito. E nós pecamos e éramos malditos. E agora o Cristo precisava assumir essa maldição. Deus não consente com o pecado. E Ele queria que o nosso pecado fosse arrancado. E a única forma era Cristo. Então eu concluo dizendo, olhemos para a cruz. O Cristo morto na cruz. Nosso pecado com Cristo morto. Olhemos para o que foi desfeito a nossa vida com a sua morte. E valorizemos mais o ato de Cristo na cruz do Calvário.